E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Morel, vou trabalhar com vocês física. Infelizmente, não estou podendo me apresentar para vocês pessoalmente, para a gente se conhecer, para a gente conseguir conversar durante a aula. É o que dá para fazer. Quero lembrar vocês que vocês não estão de férias, tem muita concorrência chupando o dedo, nós temos que aproveitar isso e pegar vantagem. Aproveitar essa estrutura de aulas que está sendo oferecida para vocês e que a gente vai imediatamente, quando as orientações das organizações de saúde disserem que a gente pode voltar, nós vamos voltar e dar sequência na matéria. Então, essa parte inicial agora requer de vocês disciplina e comprometimento. Larga o celularzinho de vocês, deixa longe, foca que assim, e vamos se esforçar para aprender, porque essa é a parte inicial da matéria. Isso vai dar grande base para vocês terem a compreensão de todo o assunto que vai se dar até a prova do Enem. Certo, gente? Muito bem. Ali em cima está o meu Instagram, @MauroCMorel. Me adicionem lá para que a gente consiga conversar, tirar dúvidas, etc. Tá? Então, já que a gente não pode se conhecer pessoalmente agora, me bota lá no Instagram que a gente consegue conversar lá, beleza? Bom, pessoal, nós vamos começar por um lugar muito bom de se começar, que é o início, o princípio, certo? Aonde a física começou, aonde a física nasceu. Um cara chamado Newton, um sujeitinho inteligente, que fez as famosas 3 leis de Newton. Nas 3 leis de Newton, Newton revoluciona a ciência e dá basicamente luz a toda a física que vem a partir de então. Considerado, portanto, o pai da física. Vocês já ouviram falar, provavelmente, na primeira lei de Newton. Sabe o que o Newton se questionou na primeira lei de Newton? Ele se questionou o seguinte, no seu livro lá, Princípio da Matemática. Ele se questionou assim: qual é a tendência natural dos corpos? Essa é a pergunta que ele fez. Está aqui em vermelho. Olha só, qual é a tendência natural dos corpos? Qual é a tendência natural dos corpos? Muito bem, primeiro de tudo, quando eu digo corpos, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a tudo aquilo que tem massa. Tudo aquilo que tem massa é um corpo e, portanto, tem uma tendência natural, vai obedecer à lei da inércia. Então, a lei da inércia fala de tendências naturais de todo mundo, ou de tudo aquilo que tem massa, certo, pessoal? Muito bem, desta maneira, qual é a tendência natural dos corpos? Se eu te perguntar o seguinte: como é que os corpos, o movimento dos corpos, se comporta naturalmente? Eu te lanço essa pergunta. E aí tu vai te questionar. Então tu vai ali na praça, lá na frente da tua casa, depois da quarentena, você vai na praça, na frente da tua casa, e começa a observar um amendoim que caiu no chão, por exemplo, ali na praça. E o amendoim é um corpo, ele tem massa, é levezinho, mas tem. Então tu olha para aquele corpo que está parado, o amendoim caiu no chão, ficou parado, e aí ele está parado e ele continua como? Parado. E aí ele continua como? Parado. E aí ele continua como? Parado. Ele fica olhando ali por alguns minutos e vê que o amendoim está parado. E quando tu está prestes a dizer que a tendência natural do amendoim parado é ficar parado, uma pomba vem, pega o amendoim e sai voando. E aí tu escreve a tua conclusão. A tendência natural de um amendoim parado é sair voando. Isso está certo ou está errado, gente? Isso está errado. É a tendência natural que o amendoim saiu voando? Ou ele saiu voando porque foi forçado pela pomba a voar? Você entende a diferença? Como é que eu vou analisar a tendência natural das coisas sem ser enganado pela experiência? Eu preciso analisar, quando eu digo tendência natural, eu preciso analisar através de uma força resultante nula. Aí sim eu estarei, analisando a tendência natural. Porque se eu for buscar a tendência natural numa situação em que o corpo está sendo forçado, a força mascara a tendência natural. A força quebra a tendência natural dos corpos. Então, quando eu quiser me questionar qual é a tendência natural dos corpos, eu preciso necessariamente analisar uma situação em que não há força resultante. Situação que nós chamamos situação de equilíbrio. A gente precisa analisar tendências naturais dos corpos quando os corpos estiverem em equilíbrio, ou seja, quando os corpos não tiverem força resultante. E nós vamos analisar em 2 situações. A primeira situação é essa que eu falei agora. É a situação em que o corpo
está inicialmente em repouso, como o amendoim. O amendoim, ele está parado. Qual é a tendência natural do amendoim parado? Continuar parado. Mas, Mauro, ele voou. Ele voou por força resultante que existia. Se não existisse força resultante, um corpo parado permanece parado. Tu sabe disso? Tu sabe que se tu sair do teu quarto de manhã cedo e deixou o teu quarto uma zona toda bagunçada, se tu chegar de noite, o teu quarto estará uma zona se ninguém tiver feito força nele. A tendência natural é deixar como tá. Agora, se o teu quarto se arrumou, você sabe que ele não se arrumou sozinho. Alguém foi lá e quebrou a tendência natural. Quebrar a tendência natural é fazer força. E quando a gente faz força, a gente quebra essa tendência natural que os corpos têm. Então dá uma olhadinha, por exemplo, nessa moeda aqui. Sabe como é que está essa moeda? Essa é uma moeda nesse desenho super artístico. É um copo, uma folha de papel e uma moeda em cima. E essa moeda, o copo e a folha de papel estão todos em repouso. Isso significa o quê? Se eu não mexer na moeda, se eu não mexer na folha de papel, se eu não mexer no copo, tudo que está parado tem uma tendência a continuar parado. Ficará parado assim indefinidamente. A não ser que a gente faça o que naquilo ali para quebrar a tendência natural que ele tem? Força! Se eu fizer uma força aqui, esse corpo que está parado e tem tendência natural de ficar parado, assim ficará sozinho, ele não vai mais ficar se eu fizer nele uma força. Como é que nós chamamos essa tendência natural dos corpos parados de permanecer parado? O Newton chamou de inércia. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que essa moeda que está parada, esse guardanapo, o papel que está parado e esse copo que está parado, permanecerão parados por inércia, porque essa é a tendência natural. Aí vem a pergunta, como é que eu quebro a inércia? Eu quebro a inércia fazendo uma, vocês já sabem, força. Então, imagine aqui o seguinte, eu vou pegar esse papel aqui e vou puxar ele para a direita. Olha a pergunta difícil. Respondam aí vocês, para vocês interagirem comigo. Os pais, vocês vão ficar preocupados, vocês estão falando com o computador, porém é bom para o aprendizado de vocês. Quando eu der um puxão no papel para a direita aqui, eu estou fazendo força em quem? Quando eu der um puxão no papel, eu estou fazendo força em quem? No papel? O papel não está parado? Está parado. A tendência dele não é ficar parado? Vai ficar parado. Se eu faço uma força nele, eu quebro a inércia dele. Olha só, quando eu faço uma força no papel, eu tiro o papel de sua tendência natural e aí ele entra em movimento. Só que daí vem a pergunta. Eu quebrei a inércia de quem eu fiz força? Do papel. Eu fiz força na moeda? Resposta, não. Então a moeda que estava parada tem por tendência natural, já que ninguém fez força nela, continuar parada. O que vai acontecer quando eu tirar o papel daqui, ó? Quando eu tirar o papel daqui, a moeda que estava naquele lugar tem uma tendência natural de ficar naquele lugar. E aí, claro, como não tem mais papel embaixo dela, ela cai. Então presta atenção nas questões pega-ratão, nas alternativas que vocês vão eliminar. Qual que vocês vão eliminar? Essa. Quando eu puxei o papel para a direita, o que aconteceu? Letra A. Uma força puxou a moeda para a esquerda. Foi isso que aconteceu. Eu puxei o papel para a direita e uma força puxou a moeda para a esquerda. Que força seria essa? Essa força não existe, gente. Ninguém puxou a moeda para a esquerda. A moeda simplesmente ficou no mesmo lugar, porque essa é a tendência natural do seu corpo. Nenhuma força puxou ela para a direita, para a esquerda. Elimine essa alternativa. Quer ver outra que vai eliminar? Quando eu puxei o papel para a direita, uma força segurou a moeda no mesmo lugar. Não, ela fica no mesmo lugar por inércia, porque essa é a tendência natural dela, é justamente porque não houve forças atuando nela. É isso que vocês têm que combater, essas alternativas que falam em forças de inércia. Forças de inércia não existem, pessoal. Então esse negócio de eu puxar o papel para a direita, uma força puxar a moeda para a esquerda, não acontece. Puxar o papel para a direita, uma força segurar a moeda no mesmo lugar, não acontece. Ela fica no mesmo lugar, atenção, por...
por inércia, certo, gente? Então é por inércia que ela vai ficar no mesmo lugar. Deu para entender isso aqui? Muito bem. Então qual é a tendência natural de um corpo que está inicialmente em repouso? A tendência natural é justamente a de manter o repouso indefinidamente, com muitas ilusões e com muitos pega-ratões que eles vão fazer. Imagina aqui, pessoal, no ônibus que eu desenhei minimalista, aqui está o ônibus, tá? Aqui está a parte da frente do ônibus e tem uma pessoa bem na frente do ônibus aqui assim. Como é que está o ônibus e como é que está a pessoa? Ônibus e pessoa estão parados. Qual é a tendência natural? Vocês respondam aí. Qual é a tendência natural de dois corpos, ônibus e pessoa, que estão parados? É permanecer como? Parados. Não é isso? Como eu faço para quebrar essa tendência natural? Como é que eu faço para quebrar a tendência natural do ônibus que está parado e do corpo que tá, e da pessoa que está parada? Como é que se quebra? Eu tenho que fazer, falem aí, uma força. É isso que eu tenho que fazer. Se eu fizer uma força aqui, eu quebro a tendência natural, eu quebro a inércia. Muito bem, o motorista pisa no acelerador. Quando o motorista pisa no acelerador, atenção, o motor faz no ônibus uma força para a direita. O motor empurra o ônibus. Faz o que com o ônibus então? Quebra a inércia do ônibus. Quem empurra, quem faz força, quebra a inércia do ônibus. Zé, tá gravando? Tá gravando? Quebra a inércia do ônibus, a força, certo? Então o ônibus está parado, vai entrar em movimento. E aí eu pergunto para vocês. O motor fez força em quem? No ônibus. Então isso quebrou a inércia do ônibus. Qual é a tendência natural do passageiro? Que ninguém fez força nele. Quem fez foi no ônibus. Que ninguém quebrou a inércia dele. Qual é a tendência natural de que ele estava parado? Permanecer parado. E aí o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. O ônibus vai arrancar para frente aqui, como vocês podem perceber no meu desenho. Ó, o ônibus, deixa eu desenhar uma aceleração aqui, ó. O ônibus acelerou para frente, aqui assim, né? E ao acelerar para frente, aqui assim, o ônibus, isso fez com que o passageiro, olha como o passageiro estava aqui e ele vai continuar no mesmo lugar. Vocês estão vendo que ele deu uma encolhida, né? Mas vocês vão vendo que ele permaneceu no mesmo lugar aqui. O ônibus foi para frente e o passageiro foi para trás ou ficou no mesmo lugar? Vocês conseguem ver? Ele ficou no mesmo lugar. Mas claro, quando o ônibus foi para frente, ele deu a impressão de que ele estava indo para trás, quando na verdade ele simplesmente ficou no mesmo lugar e foi o ônibus que saiu debaixo dele. Vocês conseguem ver o pega-ratão aqui? E aí o Enem vai te cobrar uma afirmativa que diz assim: quando o ônibus arranca violentamente para frente, os passageiros sentem uma força puxando eles para trás. Negativo, eles ficaram no mesmo lugar por inércia, justamente porque não houve força atuante sobre eles. Quando o ônibus arranca para frente, uma força segurou os passageiros no mesmo lugar, dando a impressão de que eles foram para trás. Não tem força segurando eles no mesmo lugar, nem puxando para trás. Eles estão no mesmo lugar por inércia. Por quê? Porque não há forças atuando neles, e quando não há forças, quem manda é a tendência natural dos corpos, que é a inércia. Essa situação aqui, pessoal, de manter o equilíbrio, manter o repouso, é chamado de equilíbrio. Como eu disse ali antes, toda vez que a gente não tem força resultante, estaremos em equilíbrio. Só que quando a gente não tem força resultante e o corpo está previamente parado, nós chamamos esse equilíbrio de equilíbrio estático. Então, Newton foi categórico e disse: toda vez que um corpo está parado, a tendência natural dele é permanecer parado. Vamos para a época do Newton. Newton está numa carroça, por exemplo, numa carruagem, porque ele era muito rico, numa carruagem, e quando os cavalos arrancam, ele sentia o seu tronco se inclinar para trás. Newton, sujeitinho inteligente que era, percebeu que na verdade o tronco dele não estava indo para trás, estava simplesmente ficando no mesmo lugar, porque essa é a tendência natural dos corpos, a inércia. Deu para entender? Bom, pessoal, encerrada essa parte inicial do Newton falando sobre o que era equilíbrio estático, você pode se perguntar
Pô, mas até eu tinha sido um gênio naquela época. Newton disse que um corpo parado, se ninguém fizer força, continua parado. Meu Deus, isso é a coisa mais óbvia do mundo, pode pensar. Ok, tudo bem, pode não dar grande valor a essa informação. A segunda parte da inércia é a genialidade completa do Newton. A segunda parte da inércia quebra uma ideia que existia aristotélica. Aristotélica de Aristóteles é uma coisa muito velha. O Aristóteles falou um troço, falou errado. Desde quando Aristóteles falou até a época de Newton, que tem alguns milênios nessa história aí, desde isso se acreditava ainda na ideia aristotélica. Sabe o que o Aristóteles dizia? Ele dizia o seguinte, ele dizia, para existir movimento, precisa existir força. É isso que o Aristóteles dizia. Para existir movimento, precisa existir força. Segundo Aristóteles, enquanto eu estivesse fazendo força em alguma coisa, esta coisa estaria em movimento. Na hora que cessassem as forças, a coisa iria parar. Segundo Aristóteles, a tendência natural, quando não existe força, de um corpo que já está em movimento. Para ele entrar em movimento, alguém tem que ter feito força, mas vamos supor, ele já está em movimento e eu parei de fazer força. Segundo Aristóteles, a tendência seria parar. E o Aristóteles dizia que para haver movimento tem que ter força, porque a tendência natural do movimento é parar. Essa é uma ideia aristotélica. Errada! Newton mostrou que essa ideia estava errada. Quero mostrar para vocês aqui uma experiência bem chinela, bem chinfrinha, mas que vai dar para mostrar para vocês o que o Aristóteles pensou e onde é que o Aristóteles errou. Dá uma olhadinha aqui. Corta aí, Zé. Vamos baixar essa câmera. Então, pessoal, essa cadeira aqui, por exemplo, é um corpo. Ela tem massa, ela vai se enquadrar na inércia. Olha isso. Eu quero manter a cadeira em movimento. Então tu tem que fazer força, segundo Aristóteles. Segundo Aristóteles, quando eu parar de fazer movimento na cadeira, quando eu parar de fazer força na cadeira, olha o que acontece com o movimento dela. Ela parou. O Aristóteles dizia, sabe por que essa cadeira parou? Porque para haver movimento, precisa haver força. Olha como ela está em movimento agora, e quando eu parar de fazer força, ela para. O Aristóteles disse, a tendência natural do movimento é parar. Mas daí eu pergunto para vocês, essa cadeira aqui, ela para porque foi a tendência natural dela de parar? Ou ela parou porque tem aquela força lá no chão, uma força contrária ao movimento chamada força de atrito, que parou ela? Força de atrito. Essa cadeira parou por tendência natural? Ou ela parou porque foi forçada a parar? Foi forçada a parar. Vocês conseguem perceber que é o mesmo erro dizer que a cadeira parou por tendência natural? É o mesmo erro que dizer que a pipoca, que o amendoim lá do início da aula voou por tendência natural. O amendoim voou porque a pomba fez força, essa cadeira parou porque o chão fez força parando. Tu quer analisar a tendência natural dessa cadeira? Tu precisa de um chão sem forças. Pega essa cadeira aqui, ó, e joga ela num chão bem encerado, com um pouco atrito, que escorrega bastante. O que ia acontecer com ela? Ela ia ir por muito mais tempo até parar. Bota essa cadeira num chão de gelo, uma superfície congelada, e solta. Ela ia por muito mais tempo até parar, porque o gelo tem muito atrito, muito pouco atrito. Se eu ligar para Deus, pedir Deus, desliga o atrito rapidinho, que eu quero fazer uma experiência, e eu jogasse essa cadeira sem atrito, o que ia acontecer com ela? Ela ia eternamente ficar em movimento. Um corpo em movimento, se não tiver nenhuma força a favor, ele não vai ficar mais rápido. E se não tiver nenhuma força contra, também não vai ficar mais devagar. Qual é a tendência natural de um corpo em movimento? Manter o seu movimento. Manter o seu movimento. Isso é genial, porque Newton teve que fazer essa experiência onde? Aqui, ó, na cabeça. Não tinha laboratório naquela época para ele conseguir fazer uma força resultante nula e enxergar corpos com velocidade constante por inércia. Não conseguia, teve que ser feito na cabeça. Imagina, a gente hoje pode falar em espaço intergaláctico. Se eu pegar essa cadeira aqui, por exemplo, esse banco, certo? E eu arremessar ele no espaço, na hora que ele soltar a minha mão no espaço, lá onde não tem nada, ele sair da minha mão, ele vai estar em movimento. E aí, se ninguém fizer força nele a favor, o movimento vai continuar sem ficar mais rápido. E se ninguém fizer força contra, o movimento vai continuar sem ficar mais devagar. O negócio vai sair, vai ir embora assim, até que alguém faça nele uma força. Porque a tendência natural de um corpo em movimento é continuar em movimento. Então,
Vamos voltar para o quadro aqui nesse efeito especial trazido do Chapolin, pessoal. Fechou? Tá aqui agora, vamos voltar para o quadro. Muito bem, desse jeito então, pessoal, deixa eu só pegar minhas canetas aqui. Desse jeito então, pessoal, vamos continuar no princípio da inércia e dizer o que ocorre quando o corpo ele está inicialmente em movimento. Se o corpo está inicialmente em movimento, hoje sabemos, não somos Aristóteles, opa, mas eu tenho que saber escrever, ele vai ter uma tendência a manter o movimento. Não esqueçam que manter o movimento significa, em outras palavras, pessoal, ter velocidade constante, ou seja, o corpo não vai ficar nem mais rápido, porque não tem força a favor, mas também não vai ficar mais devagar, como achava o Aristóteles, porque também não tem força contra. Quer ver um exemplo disso? Olha isso aqui. O skate. O skatista e o skate desceram uma onda e estão embaladinhos a 20 km por hora. E olha o que existia ali no meio do caminho. No meio do caminho existia uma pedra, já dizia o poeta, e essa pedra vai fazer o quê? Essa pedra vai fazer uma força. E vai fazer uma força em quem? Vai fazer uma força no skate. Olha só como o skate vai tomar uma força aqui da pedra. O que significa isso? Pensem comigo. Skate não estava a 20 km por hora? Sim. Skatista não estava a 20 km por hora? Sim. Qual é a tendência natural de quem está a 20 km por hora? O Aristóteles ia dizer que ia parar, mas o Aristóteles errou quase tudo que ele falou em física. A gente sabe, na verdade, que a tendência natural de quem tem 20 km por hora é continuar a 20 km por hora. A não ser que se faça neles uma força que quebre essa inércia deles. A força quebrou a inércia, mas quebrou a inércia do skate. O que aconteceu com o skatista? O skatista, pessoal, simplesmente continuou com sua velocidade de 20 km por hora. Ele seguiu por inércia. E ele vai seguir até quando? Até alguém fazer uma força nele. Pode ser um poste, pode ser um muro, pode ser o chão, alguém vai fazer uma força nele. E quando este alguém fizer uma força nele, vai quebrar a inércia dele, que é continuar com aquela velocidade. Vamos eliminar as alternativas erradas, que a nossa concorrência vai se fuder, vai cair nessas alternativas, mas nós não vamos cair. É aquela alternativa que diz assim, ó, quando a pedra freou o skate, o skatista foi arremessado para frente por uma força. Falso. Nenhuma força jogou ele para frente. Quando a pedra fez força no skate, o skatista que não sofreu força seguiu com a mesma velocidade que tinha por inércia. Nota que nenhuma força jogou ele para frente. É justamente a ausência de força que fez ele seguir com aquela velocidade. É que nem quando tu está num carro. Imagina uma pessoa está num carro sem cinto de segurança a 160 km por hora, famoso suicídio. E aí o que acontece? Um poste bate no poste. O poste faz força em quem? No carro. E o motorista que estava a 160 km por hora, qual é a tendência natural de quem está a 160 km por hora? Continuar a 160 km por hora. A não ser que uma força seja feita nele. Por isso que é bom tu usar o cinto de segurança. Porque quando tu está a 160 e o carro bate numa coisa, a tua tendência natural não é ser arremessado para fora do carro por uma força, que nem tu escuta às vezes em reportagem, não. É continuar com a mesma velocidade de 160, a não ser que façam em ti uma força. E aí tu pode escolher. Tu quer que o cinto de segurança te faça uma força? Ele machuca um pouco, fica um vergão. Tu quer que o airbag te faça uma força? Ele já é mais macio. Tu quer que o poste faça uma força em ti? Alguém vai fazer uma força em ti para te parar. Tu quer que o poste faça, tu quer que o para-brisa faça, tu quer que o cinto faça, tu quer que o airbag faça. A escolha é sua. Certo? Então essa é a ideia, tá? O cinto de segurança é o segurador da tua inércia, porque por inércia tu vai para frente. E o cinto faz o que em ti? Um quebrador de inércia, uma força! Forças quebram a inércia. Certo, pessoal? Belezinha? Muito bem. Então a tendência natural de quem está em movimento é manter o seu movimento. Agora eu quero que você se ligue em uma coisa. A tendência por inércia
é manter o movimento em linha reta. Um skatista não está aqui assim, ó, que está o skatista em cima do skate, aí o skate aqui, ó, dá uma freada e o skatista por inércia faz assim, ó. Não, né? O skatista vai continuar com aquela velocidade em linha reta. A trajetória da inércia é linha reta. A trajetória da inércia, pessoal, é um movimento que vocês vão estudar e vão chamar de MRU. Eu sei que essa caneta aqui é ruim, lembrei agora, tá? Mas é MRU, é ruim para vocês enxergarem. MRU é o movimento retilíneo uniforme. Essa é a tendência natural por inércia. Por exemplo, aqui, ó. Olha esse corpo girando, tá? Ele está girando aqui por meio de uma corda. Aqui, ó. Estou girando, é tipo uma bolinha na ponta e eu estou girando por uma corda. O que essa corda faz no corpo aqui? O que essa corda faz no corpo é quebrar a inércia do corpo, porque a corda faz nele uma força. Por que quebrando a inércia? Porque por inércia ninguém gira. Para girar, alguém tem que estar forçando, porque a tendência natural é seguir em linha reta. Quer ver a prova disso? Se essa corda se rompe aqui, ó, se essa corda ela se rompe aqui e imediatamente, olha o que acontece. Quando essa corda se rompe, ela para de fazer força. E se ela para de fazer força e o corpo já tinha uma velocidade aqui, a tendência natural deste corpo é continuar com aquela velocidade. O que é continuar com aquela velocidade? É continuar com aquela velocidade mesmo. Ela apontava para a direita aqui, ó, V. E aí esse corpo segue em linha reta aqui, ó, por inércia. Esta aqui é a trajetória sem força. Essa é a trajetória que quem manda é a inércia e o corpo sai em linha reta. E agora eu vou fazer uma das perguntas finais da nossa aula de hoje, que passa muito rápido quando a gente se diverte, já está chegando no final. Uma das perguntas principais que eu quero fazer para vocês na aula de hoje é: alguma coisa gira por inércia? Como assim? Qual é a tendência natural que a gente tem quando está fazendo uma curva? É fazer a curva ou é sair da curva? Qual é a nossa tendência natural? A nossa tendência natural é sempre qual? Sair da curva. Nós não queremos fazer curvas. Se a gente for fazer uma curva, alguém tem que nos obrigar a fazer essa curva. E para nos obrigar a fazer essa curva, eu preciso de uma força, como vocês tinham visto aqui, que puxava para o centro da curva, chamada força centrípeta. Eu preciso de uma... Por que se chama centrípeta? Porque aponta para o centro. Eu preciso de uma força que aponte para o centro, que me obrigue a girar, porque a minha tendência natural não é fazer curvas, é sair das curvas. Sempre é essa. Então, por exemplo, quando a gente está num carro e a gente faz uma curva para a direita, nós sentimos uma tendência a ir por outro lado. Por que por outro lado? Porque enquanto está se fazendo a curva, a nossa tendência natural é sair da curva. Por isso que quando a gente faz uma curva para a direita, dá a sensação de que estamos sendo empurrados para a esquerda. Na verdade, isso é simplesmente que por inércia não estamos querendo fazer a curva. Alguém precisa fazer uma força na gente para o centro, obrigando a gente a fazer a curva, porque por inércia nós não queremos. Agora eu preciso fazer uma analogia com vocês, eu preciso que vocês respondam aí, estejam bem atentos, respondam aí. Quando eu puxei aquela folha para a direita, uma força segurou a moeda no mesmo lugar ou ela ficou no mesmo lugar por inércia? Por inércia. Força não tem força. Quando o skatista, a pedra freou o skatista foi para frente. Ele foi para frente porque uma força jogou ele para frente? Ou ele foi para frente por inércia? Por inércia. Quando a gente está fazendo uma curva, nós sentimos que estamos saindo da curva. Estamos saindo da curva e indo para o outro lado, né? Se a gente dobra num carro à direita, parece que meu corpo está indo para a esquerda, né? A gente está indo para fora da curva porque uma força me puxou para fora da curva? Ou porque sair da curva é o que acontece por inércia? Por inércia, não existe essa força que me jogou para fora da curva. Não existe. Eu tenho uma tendência a sair da curva por inércia. E aí que existe uma coisa, pessoal. Como é que eu disse que se chamava essa força que obrigava a gente a fazer curva? Chama força centrípeta. Como é que eu chamaria uma força que faz a gente sair da curva? Chamaria de força centrífuga. E eu acabei de dizer, existe ou não existe
uma força que nos puxa para fora da curva? É uma força que nos puxa para fora da curva? É a força centrífuga? Ou a gente sai das curvas por inércia? Por inércia. Então eu quero que na cabecinha de vocês agora entre uma coisa. Força centrífuga do lado de duas palavras. Não existe. Força centrífuga não existe, pessoal. Certo? Força centrífuga é o mesmo que dizer que uma força segurou isso aqui no mesmo lugar, ou que uma suposta força teria jogado esse cara para frente. Esse cara ficou no mesmo lugar por inércia, esse cara foi jogado para frente por inércia, e a gente sai das curvas também por inércia. Não existe forças que fazem isso pra gente. Certo? Então, para a gente finalizar essa parte aqui, quando um corpo está em movimento e nenhuma força atua nele, ele também está em equilíbrio. Isso é novidade para muitas pessoas. Eu posso estar em movimento e estar em equilíbrio? Sim. Se eu tiver com velocidade constante, significa que eu estou em movimento, mas eu estou em movimento por inércia e, portanto, sem força resultante. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio cinético. Cinético vem de movimento, cine é movimento. É o equilíbrio de movimento, tem o equilíbrio parado, mas também existe o equilíbrio de movimento, certo? E a última coisa, para a gente finalizar aqui mesmo, eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. O que tem um guarda-roupa pesadão lá na tua casa? E uma mesinha levezinha lá na tua casa. Guarda-roupa pesadão, mesinha levezinha, certo? E o que tu precisa? As duas estão paradas. Qual é a tendência natural delas? É ficar paradas. Como é que se chama isso? Inércia. Como é que eu quebro a inércia de um guarda-roupa e como é que eu quebro a inércia de uma mesinha? Ah, tu tem que fazer uma força. E se o guarda-roupa não precisa de mais força do que a mesinha? Sim. Se eu faço a força para quebrar a inércia e eu tenho que fazer mais força no guarda-roupa do que na mesinha, significa que o guarda-roupa tem mais inércia para quebrar. Sabe por quê? Pode dizer, porque ele é pesado. Mais ou menos por aí. Gente, massa é a quantidade de inércia de um corpo. Ou vamos botar, mede a quantidade de inércia. O que significa isso? Todo mundo que tem massa tem inércia, apresenta essa característica aqui. Um gafanhoto tem inércia? Sim. Um elefante? Sim. Um caminhão? Sim. Um pincher? Sim. Qualquer coisa que tenha massa tem inércia. A luz não tem inércia. Luz não tem massa. O que tiver massa tem inércia. Quem tiver mais massa tem mais inércia. Quem tiver menos massa tem menos inércia. Massas minúsculas, como a de um próton ou a de um elétron, ainda assim tem uma inércia, que apesar de ser pequena, existe. Meus queridos, foi um prazer que vocês tenham me conhecido, porque na verdade eu ainda não conheço vocês. Né? Eu espero que vocês lidem com essas videoaulas com extrema responsabilidade. Lembrem, pessoal, que quando acabar essa quarentena, as vagas estarão lá. E as vagas estarão lá para quem teve mais vontade de pegá-las. E a vontade nesse momento é disciplina. É a disciplina de vocês que mede a vontade de vocês de aprender e de passar. Lembra que a concorrência está toda chupando o dedo. Isso é uma vantagem para vocês saírem na frente. Não esqueçam o meu Instagram. Tem professores que dão aula para moldar a mente de jovens. Eu dou aula para os seguidores no Instagram. Então, se eu não tiver seguidores no Instagram, eu me frustro. Sigam lá, que daí a gente pode conversar e tirar dúvidas por lá também. Feito, gente. Um grande abraço para vocês. Se cuidem nessa quarentena. E, enfim, saúde em primeiro lugar. Feito? Um abração para vocês.